Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Artes Personalizados. Nesse vídeo vou trazer para vocês, tirando algumas dúvidas, dando ênfase a alguns detalhes que muita gente tem dúvida e também a questão de como transferir um molde para usar no Silhouette Studio. Então aqui eu tenho um projeto da caixa Mini Confeiteiro. Esse vídeo já está disponível aqui no canal e eu só vou ensinar vocês como editar e transferir lá para o estúdio. Então aqui a gente tem as três partes da caixa, né, que é a tampa, o berço e o fundo, a base da caixa. Então vamos começar aqui pelo berço. Sempre que eu transfiro algum projeto para poder rastrear no estúdio, eu prefiro deixar ele com as cores preta, que fica mais fácil para fazer o rastreamento. Mas também pode deixar aqui dessa maneira, que não tem problema nenhum, só dá um pouquinho mais de trabalho. Então quando eu transfiro lá para o estúdio, então eu faço as seguintes alterações. Então aqui, ó, essas partes de dentro eu vou deixar elas todas em branco. E aqui as abas e essa parte, esse retângulo aqui de fora, eu vou deixar ele todo preto. E aí eu coloco a cor de contorno branco. É só clicar com o botão direito do mouse sobre a cor branco e aí ele vai fazer essa alteração. A mesma coisa aqui dentro, tá com os contornos aqui preto. Aí aqui também eu vou retirar essa cor de contorno vermelho e aí deixo assim. Depois eu vou fazer aqui, ó, um retângulo do tamanho da página A4. Então eu vou fazer um retângulo, vou deixar nas medidas do tamanho A4. Aperto a letra P do teclado para centralizar. E aí, retiro aqui essa cor de contorno. Vou deixar sem preenchimento mesmo, porque a gente vai exportar ela em JPEG. Então, eu seleciono tudo, agrupo, aí venho aqui em arquivo, exportar. Só um pouquinho de paciência, porque o computador está bem lento esses dias. E aí ele está demorando um pouquinho para processar. E eu mudei o meu Core para o X8. Então tem algumas coisas diferentes. Só as formas mesmo das ferramentas que está diferente. Mas aí conforme eu for gravando o vídeo para vocês, eu vou explicando. Aí aqui na caixa do Windows Explorer, você vai renomear. E no tipo eu vou colocar aqui JPG. Aí coloco a opção somente selecionados e clico em exportar. Se o seu já tiver em JPG, não precisa alterar, tá? É porque eu sempre salvo meus arquivos em PNG. Quando a gente faz isso, coloca aqui em volta o retângulo na medida da folha 4, o arquivo já vai do tamanho da folha 4. Aí fica mais fácil para, na hora de inserir lá no estúdio, ficar nas mesmas medidas que está aqui. O risco de ter diferença de medida é bem menor. Mas com o Core ele trabalha muito exato com as medidas, então a gente pode ficar um pouco despreocupado com relação a isso. Você só não vai poder alterar a resolução, porque se você altera a resolução,
Aí a imagem vai ficar maior. E quando chegar lá no estúdio, vai estar em outra medida. Então, só coloco o modo de cor RGB. Aí ele vai processar. Aí aqui vai mostrar a visualização de como vai ficar a imagem. Terminou, é só apertar OK. Eu não vou esperar ele processar. Ah, terminou. Então aqui, ó, já está do tamanho certinho da folha 4. Vou só dar o OK. E aí para as outras partes faz a mesma coisa. Essa aqui, como é a parte mais detalhada, então é a parte onde a gente vai ter que deixar em branco. Então vou desagrupar aqui e vou retirar somente aqui o molde do berço. Vou tirar somente o molde do berço. E aí você seleciona aqui os outros moldes, aperta P e ele já centraliza certinho na página. E aí vou colocar a cor preto, a cor de contorno branco. Aqui no meio tem o visor, que é transparente. Então, deixa eu só retornar aqui. Então, ele eu vou deixar branco. E aí, o restante eu vou deixar preto. Vou desagrupar aqui. E aí, só o molde aqui fora vai ser preto com contorno branco. Agora é só selecionar tudo, clicar em exportar. Aí faz o mesmo processo, renomeia lá, coloca parte 2, altera as cores para RGB e dá OK. Então já está o tipo JPG, somente selecionados, exportar. O modo de cor altera para RGB. E aí, OK. Faça isso para todas as partes do molde. Mesma coisa esse aqui, deixa preto e coloca a linha de contorno branco, faz a exportação e tá OK. Aí agora a gente vai aqui para o estúdio e aí nós vamos fazer a parte de como configurar aqui no estúdio. Então estou aqui com o estúdio aberto, eu coloquei a orientação da folha em paisagem. Se você for
fazer o recorte na máquina, aí você tem que colocar as configurações de acordo com a configuração de corte. Como aqui eu não vou fazer o recorte na máquina, eu vou deixar assim a folha em branco. Vou vir aqui em arquivo, na opção mesclar, e vou localizar os arquivos que eu salvei. Eu sempre gosto de vir aqui no acesso rápido, que aí ele já vem diretamente nos últimos arquivos em que eu acabei de mexer. Então aqui eu vou pegar a minha primeira parte do molde, vou apertar OK. Olha, ele carregou aqui, ó, já tá do tamanho certinho da folha. Então aqui agora é só a gente agora fazer o rastreamento. Você pode fazer de duas formas, usando a opção rastrear, aí vem aqui no botão de seleção, seleciona todo o molde, toda essa parte em preto, aguarda ele fazer o rastreamento. Ele está demorando um pouquinho porque ele travou aqui e não está respondendo, mas já ele volta. Pronto, aí olha só como ele rastreou todas as partes certinhas. A gente só vai precisar ajustar aqui algumas linhas. Então, vou vir aqui em rastrear a imagem inteira. Ele rastreia tanto as bordas internas quanto a externa. Com relação às linhas de corte ou pontilhadas que ficam dentro, eu gosto de fazer no próprio estúdio mesmo, manualmente. Não gosto de usar as que vêm lá do Corel. Agora aqui, ó, eu posso deletar esse molde de trás. E esse aqui eu vou liberar caminho composto. Então aqui, ó, nós temos todas as partes separadas. Porém, aqui essas linhas a gente não quer que elas cortem, né? A gente quer apenas que ela faça o pontilhado, que é onde vai ser o vinco. Essa aqui de dentro, ao contrário, a gente vai querer que faça o corte aqui nessa parte. E essa aqui de fora vai ser tracejada. Então, vamos fazendo a alteração, que aí vocês vão entender melhor. Então, duas formas. Você pode fundir esses moldes aqui. Seleciona, ó, vou selecionar essa aba e aqui esse principal. Eu vou fazer assim por partes, para vocês poderem entender, mas dá para fazer selecionando todas as partes. No caso, as 5 partes. Então aqui, ó, fundir. Vamos lá de novo. Selecionar. Eu acho que não tá junto as linhas. Então vou fazer assim, vou pegar esse aqui. Vou puxar ele aqui um pouquinho mais para dentro. A mesma coisa eu vou fazer aqui na lateral. Vou ampliar ele aqui um pouquinho mais para dentro. E faço isso em todas as abas.
Mas antes de fundir, a gente precisa ter as marcações das linhas tracejadas. Então, vou pegar aqui a ferramenta retângulo e aí vou fazer um retângulo aqui em cima. Vou deixar ele aqui com a cor da linha azul para ficar mais fácil para diferenciar. Ó, ele não tá aqui na medida certinho, mas já a gente ajeita. Vamos fazer aquela parte principal, que é fundir aqui essas partes. Então, eu selecionei, fundi, aí agora foi, ó. Então, vou fazer a mesma coisa aqui, vou selecionar as outras partes. É só apertar o Shift no teclado e clicando nas partes que vão ser fundidas. E aí, clique em fundir. Pronto. Aí aqui, ó, não tem erro da gente posicionar aqui esse retângulo, porque ele vai, cada pontinha vai ficar aqui, ó, com a ponta da aba. Então aí é só ajustar. Pronto. Agora, nós vamos colocar aqui, ó, nesse retângulo azul, vamos alterar de novo aqui a cor para vermelho. E aqui, sim, no estilo da linha, a gente escolhe aí o estilo tracejado. Eu gosto de escolher uns mais espalhados, para ser mais rápido na hora do corte. Aqui na aba também eu gosto de fundir ela com essa outra parte aqui principal do molde. Porque senão, se você deixar assim, na hora de cortar, ele vai cortar. Agora, se você for imprimir e cortar a mão, aí não tem problema. Então, ó, eu estiquei ela um pouquinho mais pra dentro. Aqui a mesma coisa. E aí seleciono. E venho aqui em fundir. Aí aqui a gente pega aqui a ferramenta linha e faz uma linhazinha. Não muito grande. Ela não pode encostar muito aqui, ó, nessas pontas. Então, você vem aqui, deixa eu colocar mais perto. Então, ó, eu não coloquei ela de ponta a ponta, eu deixei aqui um espacinho. E aqui vou colocar também estilo tracejado. E faço uma cópia dessa linha e coloco lá em cima. A mesma coisa faz na outra lateral. Então, vou já copiar aqui essa linha, porque eu vou fazer a mesma coisa aqui nessa lateral. Então, vou fundir essa aba aqui com a base da caixa. E aí eu já insiro aqui a minha linha tracejada.
faço uma cópia para fazer a mesma coisa lá embaixo. Seleciono, venho aqui, clico em fundir, posiciono a linha. Essas linhas tracejadas são as linhas para o vinco. E aqui vamos fazer as alterações também. Então aqui fora a gente não quer que corte. Então a gente vai transformar essa linha em linha tracejada. Olha só. Esse molde ele tá aqui ó, desse jeito. Né? Ele tá aqui com o desenho do triângulo. Então a gente tem que ajeitar essa parte aqui. Vamos deixar reto. Eu prefiro pegar aqui a ferramenta retângulo e aí eu faço logo um retângulo por cima. Acho mais rápido do que ter que editar ponto a ponto. Então esse aqui eu venho, deleto e aí posiciono aqui novamente. Pronto. Aí agora sim eu coloco aqui ó, estilo tracejado. Nessas partes aqui a gente vai querer que tenha um corte. Aqui eu vou deletar esses pontinhos, vou deletar. E aqui eu vou desenhar um outro retângulo, seguindo aqui o meio do triângulo. Aí vem aqui na ferramenta editar pontos e arrasto esse pontinho até aqui a ponta do meu triângulo. Essa parte aqui de cima eu vou remover, vou tirar ela. Então venho aqui, vou separar o nó. Aí depois é só deletar ele. Ajusto aqui de novo. E esses triângulos aqui você pode deletar também. Vou só fazer agora uma cópia aqui para baixo. Ou então você pode também pegar aqui a linha, ó, fazer isso. Existem várias formas, então você faz aí a forma que ficar mais prática para você. Eu mesmo, quando vou fazer, eu uso várias formas, nunca assim tem uma forma só. Para essa parte aqui, você só vai repetir essa mesma aqui, ó. Então seleciona tudo, agrupa, faz uma cópia, aí já posiciona aqui. Vou jogar ele aqui para trás, e aí fica mais fácil para selecionar essas partes aqui que está na frente. Olha, gente, eu não tenho muito costume com estúdio não, tá? Eu monto tudo
no Corel, e aí uso muito pouco o Studio, mas é basicamente isso aqui. Então já deletei, já tá tudo aqui certinho, essa parte aqui ela precisa ser cortada. Aqui também, se você quiser fazer esse mesmo desenho aqui, você pode fazer. Só utilizar essa ferramenta aqui, que é a desenhar polígonos. E aí você faz aí tipo um triângulo também, mesma coisa. Você faz o desenho, aperta ESC, que ele já cancela o comando. Depois pode ajustar aqui com a ferramenta de edição de pontos. E aqui fora você coloca estilo de linha tracejada. Isso se você quiser que ele tenha essas abas aqui na parte interna. Se não, pode deixar do outro jeito que estava mesmo. Com a linha reta, né? E aí retira essas linhas aqui de dentro. É opcional. A outra opção seria deixar desse jeito aqui mesmo. Então, ó, já tá tudo certinho. Aqui o molde do ovo. É só agrupar tudo. E aí vai fazer a mesma coisa com os outros moldes. Vai ser bem mais fácil porque não tem tantos detalhes. Vem aqui em arquivo, mesclar. E aí vamos selecionar a segunda parte do molde. Esse eu vou mostrar mais esse para vocês. E a gente vai já finalizar aqui esse vídeo. Então, eu vou pegar aqui a parte 2, que no caso é a tampa. E ó, novamente já vem certinho, já no tamanho 4. E aí a outra forma de você redesenhar, em vez de rastrear esse molde, seria você utilizar aqui, ó, as ferramentas. Então, você com a ferramenta retângulo, você vai desenhar como a gente fez lá no Corel. Então, esse retângulo aqui, vou precisar dele 2 vezes. Então, já vou copiar aqui. Vou colar. Por quê? Porque essa primeira parte aqui, eu vou ampliar ela até a parte aqui de cima da aba. Então eu vou aqui, ó, posicionar ela até aqui as abas. E aí para esse tipo de desenho, você nem precisa deixar o molde todo preto, ele pode vir com fundo branco também, com as linhas de contorno preta. E aí vou esticar aqui também pro outro lado. Sempre dá um zoom para poder verificar se está tudo certinho na posição. E aqui o segundo retângulo que eu fiz, vou posicionar ele aqui no meio. E aqui a gente tem mais outro retângulo. Então, eu vou fazer aqui. E agora
nós vamos começar a fazer aqui a edição onde tem as abas. Então, vou fazer um primeiro, para vocês entenderem, e depois eu vou fazer o restante mais rapidinho. Então, aqui com a ferramenta de editar pontos, vou selecionar aqui meu retângulo maior. Vou clicar 2 vezes para criar um pontinho aqui, e depois clico aqui do lado para criar outro ponto. Esse outro ponto, eu vou puxar ele aqui para baixo e vou deixar aqui, ó, reto, da mesma direção aqui dessa aba. E agora eu vou fazer outro pontinho e vou modelar aqui com a abinha menor. E esse aqui eu só puxo, aliás, desculpa, é aqui eu tenho que criar outro pontinho, e agora sim esse eu posso puxar posicionando aqui. E repete o mesmo processo em todas as partes. Então, pego a ferramenta de editar nó, crio um ponto aqui, um outro pontinho aqui, já vou criar logo um ponto bem aqui, ó, que ele segue aqui essa linha branca, posiciono aqui, é só clicar e arrastar, aqui também, e eu vou fazer o outro ponto aqui no meio, para finalizar aqui, alinhando com essa linha aqui dessa aba. Então, qualquer molde que você pegar aí para desenhar aqui no estúdio, tem um molde mesmo do Google, você, para redesenhar, é só utilizar as mesmas ferramentas e fazer como a gente faz lá no Corel. Não tem uma sequência exata, você vai fazendo do jeito que você vai praticando, pegando as manhas aí. Então, depois dá uma conferida, confere tudinho para ver se as medidas as linhas estão em cima certinho do molde. Como eu não dei zoom na hora de fazer os retângulos, então aqui eu já vejo, mas eu já tô vendo que tá fora. Tá? Em caso assim eu fosse fazer pelo estúdio, eu ia fazer todas essas correções. Aqui já terminou, vou excluir aqui a imagem. E aqui só vai faltar eu colocar agora nesse retângulo maior, vou colocar o estilo de linha tracejada. E aqui também eu vou deixar assim reto, porque ele vai precisar cortar, né? Onde vai ser o visor. E só inserir as linhas aqui para fazer a dobra da aba. Então, eu ensinei 2 jeitos, e aí você vê qual a forma que você acha melhor, mais fácil. Nós usamos pouquíssimas ferramentas aqui. É só questão de prática. E sempre é bom também conhecer mais de um programa. Porque na falta de um, você tem o outro.
molde já está ok. É só fazer as configurações para fazer o corte na máquina. Se você for imprimir, você tem que colocar a cor da linha, né? Tem que mudar a cor da linha. A mesma coisa eu faria como eu faço no Corel. Eu gosto de usar a cor cinza, para não aparecer tanto na impressão. E tem que aumentar a espessura da linha, porque aqui ela está sem espessura. Então 0,50 é uma espessura boa. E aí é só fazer o corte do seu molde. Então, se tiverem mais alguma dúvida, é só postar aí nos comentários. Espero ter ajudado. Se você for imprimir, eu indico que você imprima direto do Corel. Acho que é menos trabalhoso. E eu não sei se eu expliquei exatamente as dúvidas que todo mundo queria, mas qualquer coisa, se estiver passado em branco, deixa aí nos comentários que eu volto a explicar. Vou só dar ênfase no detalhe que eu deixei passar, que é com relação à linha tracejada no Corel. Essa parte eu não passei. Já me vieram com essa dúvida. Olha só, vou desagrupar aqui no Corel, para você deixar a linha com tracejado, por exemplo, se você pega a ferramenta retângulo, não aparece aqui a barrinha para você alterar a forma. Você teria que converter ela em curva, tá? Que é a tecla Ctrl+Q. Ou você aperta o botão direito do mouse e vem aqui na opção converter em curvas. E aí quando você faz isso, aí aqui aparece a configuração de espessura e de estilo de linha. Então aqui você altera a espessura, ela sempre joga para 0,2 milímetros, que eu acho muito ideal. A verdade, eu uso nas minhas impressões, eu uso 0,1. Tá? Mas para ficar visível, vou colocar aqui 0,5. E aqui, ó, estilo de linha, aí você tem aqui várias opções de tracejados, pontos. Você escolhe a melhor opção. Então, você precisa fazer isso para converter. Que é converter, é a mesma coisa para uma imagem circular. Você faz o círculo, ele não vai aparecer a configuração aqui, ó, só apenas a espessura. Então você vem, converte em curva e aí sim aparece a configuração de estilo de linha. Tá ok, gente? Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Estamos aqui para ajudar. Atendendo a outros pedidos, eu vou disponibilizar o molde lá no blog e vou deixar o link na descrição para você estar salvando aí o molde em PNG. Tá beleza? Bom final de semana para vocês, até a próxima aula. Muito obrigada pela audiência de vocês.